Olá, hoje é sexta-feira, é dia de mais um Você Saúde. Eu aproveito para te convidar a seguir a nossa página no Instagram, @TV Câmara Caraguatatuba, @Câmara Caraguatatuba. Se inscreva também no nosso canal no YouTube, TV Câmara Caraguatatuba. Aproveite, ative o sininho para receber tudo que nós estamos produzindo por aqui. O nosso tema de hoje é fibromialgia. Essa doença, ela atinge cerca de 3% da população mundial, segundo dados da Organização Mundial da Saúde. É uma doença crônica e é por isso que hoje nós vamos conversar com a reumatologista, a doutora Fernanda Grissoli. Doutora, seja muito bem-vinda, obrigada por atender a nossa equipe, por aceitar nosso convite. Obrigada pelo convite, obrigada pelo tema. É um tema muito prevalente, muito importante de ser dito, né? Quebrar alguns paradigmas aí. Doutora, a senhora falou da questão dos paradigmas, né? Vamos tentar entender primeiramente o que é a fibromialgia. Ela é uma palavra comum até no nosso dicionário, mas muita gente não sabe ali o que é a fibromialgia de fato, né? Sim, é uma condição clínica, né? Caracterizada pela dor difusa no corpo, né? Então, por conta dessa dor e pela prevalência, ela é muito comum, né, nos prontos-socorros, muito comum dentro da sociedade, e ela deve ser conversada, né, para ter esse entendimento global mesmo do que essa doença representa na vida de cada paciente. Como que ela se manifesta? Ela se manifesta pela dor difusa no corpo, né, primariamente, mas ela tem diversos sintomas, né, então irritabilidade, alteração de humor, alteração do sono, inclusive alteração de memória, alteração de intestino. Então essa é uma condição que afeta diversas partes do nosso organismo mesmo, né? Como resposta dessa dor, dessa sensação da dor exacerbada. Doutora, a fibromialgia, ela tem uma causa específica, uma causa definida? Ainda não é definida a causa dela, né? Mas antigamente se falava que era um transtorno de somatização, e isso é totalmente equivocado, né? Inclusive, muitos pacientes têm esse diagnóstico de uma forma equivocada, precisa ter um olhar mais apurado, porque antes era se dito sobre essa somatização. E hoje nós sabemos que a dor ela é real, é um aumento da percepção da dor pelo paciente. Então, existem, em relação a estudos, que a gente consegue ver o trabalho que o cérebro faz. Então, foi feito em larga escala estudos sobre a dor da fibromialgia e foi comprovada que a dor existe realmente, então não é uma somatização. Doutora, a fibromialgia, ela é uma doença diagnosticada na maioria das mulheres? Na maioria das mulheres, não. Em sua grande maioria, são mulheres que são diagnosticadas com fibromialgia? Tem o porquê disso ou não? Isso daí tá ultrapassado? Antigamente se falava que era mais prevalente em mulheres, né? Existe uma porcentagem um pouco a mais nas mulheres, mas não é exclusivo das mulheres, né? Isso caiu por terra justamente porque isso era relacionado à questão hormonal. Existem mulheres no climatério que têm, existem mulheres que estão na idade fértil que têm, existem crianças e adolescentes que também têm esse diagnóstico, apesar de mais difícil de ser dado, mas existe também. Então, e muitos homens, eu tenho muitos pacientes homens com fibromialgia. Esse diagnóstico, ele demora para se chegar ali à causa da fibromialgia? Por conta dessa prevalência da dor, normalmente é algo que precisa também ser passado por outros tipos, né, de especialidades, precisa de uma avaliação completa para poder chegar a um diagnóstico da fibromialgia? Esse é um assunto delicado, tá? Porque, primeiro, o paciente, muitos vêm com esse diagnóstico. Por médicos clínicos e outras especialidades, e é um diagnóstico médico, diagnóstico clínico médico. Então, assim, quando o paciente vem para mim, primeira coisa que eu deixo bastante claro para o doente primeiro, isso é fibromialgia de fato? Então a gente começa a nossa investigação. Pode ser somente a fibromialgia? Sim. Pode ser a fibromialgia associada a outros transtornos, a outras doenças? Com certeza. Então, ou pode ser outra doença e não a fibro? Também. Né? Então, existe uma grande pesquisa que tem que ser feita, tá? O diagnóstico ele é clínico.
ele não existe nenhum único exame que dê o diagnóstico de fibromialgia no mundo. Então isso é importante de ser dito, porque hoje, com o advento da internet, advento de muitas informações que são colocadas de forma equivocada, precisa ser feito um diagnóstico no médico que sabe tratar a fibromialgia, que sabe diagnosticar a fibromialgia, porque senão fica equivocado, né? Não existe nenhum único exame que dê esse diagnóstico, então isso é muito importante o paciente entender. Muitos vêm com promessas de internet, exames mirabolantes, isso não existe. Então o diagnóstico ele é feito pelo médico de uma forma clínica. Nós acabamos pedindo demais exames porque a dor ela tem múltiplas fontes e múltiplas origens. Então a gente precisa pesquisar para ver se tem outras doenças associadas ou se realmente, como eu já disse, é o diagnóstico isolado da fibromialgia. Então nós pedimos exames laboratoriais e muitas vezes de imagem também para afastar ou adicionar outras causas da dor. A senhora falou uma coisa muito importante, que hoje em dia a internet está aí, tomou conta do mundo e as pessoas vão ali, digitam o que estão sentindo e já chegam muitas vezes com um diagnóstico para o médico, né, doutora? Isso é um problema. Isso é um perigo também, perigo, né? É um grande perigo, na verdade, né? Porque além do diagnóstico que vem pronto, existe a automedicação e isso só retarda o tratamento correto da doença. Lembrando que a pessoa está com dor, efetivamente com dor, atrapalhando a vida dela inteira. Então não existe milagre, sabe? Isso também é algo bastante importante. Tratamento de dor crônica, ele é complexo e ele é longo, ele não é rápido. Cabe o entendimento do paciente da doença, cabe o diagnóstico correto, cabe os tratamentos corretos e a parte do paciente também. Essa dor, ela é persistente? Normalmente a fibromialgia, para vocês terem assim irem mais para o lado da fibromialgia, né? Quanto tempo mais ou menos que o paciente tem que estar sofrendo com aquela dor? É importante também que ele preste atenção nisso, que preste atenção onde são os pontos que está doendo constantemente? Sim, a gente tem alguns critérios diagnósticos, né, que são critérios internacionais para diagnosticar as doenças, né? Dentro da área médica funciona dessa forma. Existem alguns critérios, né? A dor da fibromialgia ela deve se estender por mais de 90 dias para enquadrar dentro de uma dor crônica. Existem alguns pontos dolorosos no nosso corpo, são 18, que a gente usa para o critério diagnóstico, no mínimo 11 deles. Então existe sim, mas não somente eles, né? É uma avaliação bastante complexa, porque como eu disse, o paciente ele é um universo, né? Eu costumo falar isso dentro aqui do consultório, o paciente ele é um universo inteiro. Então existem muitos fatores que geram dor também, então a gente tem que avaliar para ver cada ponto, para escutar o paciente, que é algo super importante. Hoje, né, a gente sabe que as pessoas estão cada vez menos sendo ouvidas, né? Então isso tudo entra dentro da avaliação. Quando o paciente chega aqui para a senhora reclamando dessas dores constantes, né? O que a senhora vê de comum, assim, não sei se é possível a gente abordar isso também, entre esses pacientes que estão diagnosticados com a fibromialgia? Por exemplo, a senhora falou no começo na questão da alteração do sono, isso é muito comum entre eles, entre os pacientes diagnosticados? Muito. O sono é, assim, primordial. Hoje é bem conhecido e bem claro que os pacientes com fibromialgia têm alteração de sono, né? Qual que é essa alteração? Eles não entram no sono reparador. Então, eles não conseguem fazer o sono profundo, que é o reparador. Então, é uma frase que eu escuto 99% das vezes, não 100%, porque medicina nunca, nem sempre, nem nunca. Mas se fosse, seria o 100%. Eu acordei como se um caminhão tivesse me atropelado. Então, a fadiga é algo muito importante dentro da fibromialgia. Isso não é preguiça, isso não é um cansaço, é uma fadiga que parece que está tirando a alma do corpo. É extrema a fadiga e isso vem muito do sono não reparador. O paciente ele não consegue atingir aquele sono profundo. Então, é um paciente que acorda muito, ou ele tem dificuldade de pegar no sono e principalmente de manter um sono de boa qualidade na noite. Então, ele acorda muito cansado. Então acorda cansado, já tem a dor, tem distúrbios de humor, irritabilidade, muitos têm depressão e tem outras causas de outras doenças associadas dentro desse universo, que é um paciente
que leva a uma piora do quadro da fibro, né? Então, sim, existem pontos em comum dos pacientes da fibro. O paciente, voltando só na sua questão anterior, ele não fica 24 horas com dor, a não ser nos quadros de crise. Nos quadros de crise, a dor é intensa durante muitas horas. E isso pode se estender durante muitos dias. Em outros dias, a dor ela é atenuada, a dor é mais amena, outros dias a dor é pior. Então, toda essa avaliação ela tem que ser feita também, né? Qual que é a porcentagem dos dias de dor intensa, o que fazer numa crise. Então, isso também faz parte da nossa avaliação. E é possível já assim, perceber coisas que desencadeiam essa dor, doutora? Tem alguma coisa assim que pode ser levada em conta, que pode ser um ponto que desencadeador da dor? Muitos, né? É um diagnóstico complexo, sabe? Não é um diagnóstico simples, não tem que ser banalizado, inclusive por outros colegas médicos, porque ele é muito complexo, ele envolve esse universo do paciente. Então, o estresse, ele é algo, a instabilidade emocional é algo que gera um gatilho importante para os pacientes da fibromialgia. Então, muitos deles, às vezes não é nem claro. Às vezes eu sento e pergunto, eu estou muito ruim faz 30 dias, mas o que aconteceu há 30 dias atrás? Me conta um pouco, vamos puxar da memória. E sempre tem um fator que desencadeia. Então, uma alteração, um estresse, com certeza é um deles, às vezes um trauma físico, uma cirurgia, a má alimentação é constante, a gente vai falar disso também. A falta da atividade física é um dos pilares, a falta do bom tratamento também. Então, faz parte do tratamento da fibra o paciente reconhecer esses gatilhos, conseguir acompanhar esses gatilhos aí. Estar atento ali ao que vem acontecendo antes da dor se agravar, né? Isso mesmo. Doutora, a senhora falou que a fibromialgia ela pode estar associada a algumas outras doenças. Existem umas principais ou é um universo de doenças assim que podem estar ali ligadas à fibromialgia? Eu chamo de universo porque é um universo mesmo, sabe? Na faculdade nós somos treinados a aprender as doenças, estudar a fundo cada doença. E depois que a gente começa a atender, a gente vê o paciente como um todo, né? De uma forma holística. Na verdade, esse tem que ser o olhar médico, né? O paciente, ele não é uma doença, ele é um universo. Então, sim, existem muitas doenças que são associadas, inclusive, a afecções reumatológicas, né? Doenças autoimunes, por exemplo, como a artrite reumatoide. Mas não é sempre e não é nunca. Né? Então, existe sim essa associação, existe com outras doenças também, com a depressão também. A fibromialgia é uma doença que ela é acompanhada não só pelo reumatologista, né? Ela é acompanhada pelo neurologista, ela é acompanhada pelo psiquiatra e por todos os médicos clínicos e cirúrgicos, porque ela é prevalente dentro da população. Então, sim, ela pode piorar dependendo de outras doenças que ela é associada sim. A senhora tinha falado também sobre a banalização, né? Pelo que a senhora acompanha aqui no consultório, as pessoas ainda sofrem muito com essa descredibilização da fibromialgia, porque ela é uma dor incapacitante também a questão do ambiente de trabalho, elas sofrem muito com isso? Muito, muito. É algo que me chama atenção, assim, com uma frequência imensa. E me deixa muito chateada, porque a pessoa por fora, ela não aparenta estar doente, a pessoa que tem a fibromialgia, por exemplo, como uma única doença. Ela não tem um inchaço, uma vermelhidão, ela não tem uma artrite, quando é a fibromialgia exclusivamente, né? Então, por dentro, ela se sente destruída e realmente incapaz de exercer uma atividade laborativa, por exemplo, e muitas vezes dentro de casa. Então, frequentemente eu convido os maridos ou as esposas a virem, os filhos, para entender sobre a doença. É muito importante que a família entenda sobre a doença. Ontem mesmo eu atendi uma paciente que ela falou, olha, eu tenho muita dor o dia inteiro, meu esposo não entende, meus filhos não entendem, eu quero trazer minha família aqui, eu falo, traga, para a gente conversar sobre isso. Porque ela não tem vontade de ter uma relação sexual, ela não tem vontade de fazer um passeio, nada. Porque a dor, ela atrapalha tudo na vida dela, o cotidiano dela, né? Então, ontem mesmo essa paciente falou assim pra mim, olha, eu tive uma piora muito grande entre as nossas consultas e eu cheguei ao pronto-socorro, mas eu não falo mais pra nenhum médico que eu tenho fibromialgia. Isso me chateou ontem demais.
porque ela cria um outro sintoma, uma outra doença para que ela possa ser medicada, porque a hora que chega no pronto-socorro e fala, eu tenho fibromialgia, muitas vezes leva à descrença dos colegas também, da equipe da saúde também, e isso é triste. Há uma necessidade de uma conscientização maior sobre a fibra. Doutora, a gente vai continuar conversando com a senhora, nós vamos agora para um rápido intervalo, mas fique aí que o tema de hoje é super importante, essa questão da fibromialgia. Então daqui a pouco a gente volta falando um pouquinho sobre a questão de tratamento, como a alimentação interfere. Não saia daí. Estamos de volta com Você Saúde, hoje falando sobre fibromialgia, com a reumatologista a doutora Fernanda Grissoli. Doutora, nós estávamos falando antes do intervalo sobre a descredibilização da doença, né? A senhora acredita que por conta de não haver um exame específico que, como a senhora disse, né? Ela não aparenta ali uma infecção, um inchaço, essa falta desse exame que ajude no diagnóstico também tem a ver com essa descredibilização, com essa banalização? Sim, com certeza, né? Eu acho que isso vem também do passado, né, do que era ensinado nas escolas e a falta de atualização também sobre a doença, a falta do exame específico também, mas a clínica ela é soberana. Então isso é algo que a gente aprende na faculdade, meus colegas médicos com certeza já ouviram muitas vezes, porque o exame físico e a clínica ela é soberana. Exames de laboratório, de imagem, eles nos auxiliam, são exames auxiliares no diagnóstico. Eles não são definitivos, inclusive dentro da minha área, né? Muitas vezes os exames negativos não excluem as doenças e muitas vezes os que são positivos não quer dizer que a pessoa tem alguma doença específica. Então é um conjunto que leva a um diagnóstico. Doutora, agora a grande questão, né? A fibromialgia, ela tem cura? Não, infelizmente não tem. É uma condição, mas ela tem tratamento. Então dá para ver uma vida normal, sem dor, feliz, bem, com certeza absoluta. Mas precisa da parte do paciente e do médico. Todo mundo fazendo as suas partes, a gente chega no sucesso. Mas para chegar nesse sucesso precisa de uma constância, né? A constância acho que é a palavra mais importante, porque o principal tratamento da fibro é a atividade física. A atividade física é superior a qualquer medicação, a qualquer tipo de tratamento, medicamentoso e não medicamentoso. Então, é importante a conscientização do paciente. Todos os meus pacientes, quem está vendo já sabe, porque é um assunto que eu falo todas as consultas, com frequência, com recorrência, porque não há como melhorar a fibromialgia sem fazer atividade física. Então, não é por razões estéticas, não é porque causa outros bem-estar no nosso organismo. Quimicamente falando, é um tratamento para a fibro. Então é um desafio, porque o paciente está com dor, ele está com muita dificuldade de movimentar, mas eu costumo dizer que é se vencer, né? Se vencer no primeiro momento, nos primeiros 30 dias são mais difíceis mesmo, começar devagar, mas com constância e com frequência. É isso que vai levar ao sucesso. Aí sim, entram os tratamentos medicamentosos também, existem muitas medicações que são eficazes. Tratamento de fibromialgia não se faz com anti-inflamatório, não é este o tipo de tratamento adequado, então tem que sim ser avaliado globalmente, né, ver outras doenças que o paciente tem e ter a indicação correta da medicação eficaz para aquele tipo de paciente. Quando a senhora fala de atividade física, pode ser qualquer tipo de exercício, ou tem, por exemplo, a musculação é mais recomendada, a natação é mais recomendada, uma hidroginástica? Eu costumo falar que a atividade física correta é aquela que vai ser feita. Então não adianta eu indicar, por exemplo, uma hidroginástica, o paciente ele vai uma vez na piscina, tem toda uma situação que tem que entrar na piscina, sair, se enxugar, vai uma vez, duas, três e não vai mais. Então a atividade física ideal é aquela que vai ser feita, ponto. Qual que são as mais adequadas? Para todos nós, com ou sem fibro, a musculação, para 100% das pessoas, não tem nada que seja superior à musculação, para fibro e para não fibro. E colocar junto disso uma atividade aeróbica, né? Então, eu tô com muita dor, eu não consigo. Quando a gente fala em musculação, a pessoa já se imagina, vou levantar um peso grande. Não é o agudo, né? É o crônico, é devagar, é o antigo devagar e sempre.
é devagar, aos poucos, iniciar uma atividade com constância, com frequência, escolher aquela que mais gosta. Ah, eu odeio academia. Tá, mas primeiro vamos tentar. Ó, realmente não dá? Vamos escolher uma outra atividade, uma atividade que seja agradável também, mas que seja constante. Então, se não tiver esse entendimento por parte do paciente, não vai melhorar a dor, não adianta. Verificar os outros gatilhos, como a gente já conversou. Então, a questão do estresse emocional, a instabilidade emocional, se precisa de um acompanhamento psiquiátrico, ou se precisa de um acompanhamento psicológico, uma terapia, ir atrás também. Existem muitas possibilidades hoje. Precisa de uma alimentação adequada? Sim, também. Então, são muitos pontos, e reconhecer esses gatilhos para que evite de acioná-los e sim ter um sucesso no tratamento. A senhora falou que o tratamento não é feito com anti-inflamatório, né? Existe, assim, o que a gente pode falar? É antibiótico, assim, sem falar. A classe da medicação, né? Analgésicos a gente costuma usar nos quadros muito agudos, né? Inclusive tem algumas prescrições, né, que são dadas para esses momentos de crise, que são diferentes dos momentos do dia a dia. Mas existem muitas classes de medicações que atuam nas dores crônicas, né? Então, anticonvulsivantes, antidepressivos também. E isso é até importante falar, porque quando a gente prescreve uma medicação, que é um antidepressivo, por exemplo, que não são todos, existem antidepressivos que atuam na dor, muitos outros não. Não está sendo prescrito um antidepressivo porque o paciente tem a depressão e a fibromialgia é uma somatização. Não é isso, isso é importante de ser dito também e ser explicado para o paciente. Porque muitas vezes o médico não explica, ele chega em casa e fala, não, eu estou achando que a coisa é minha cabeça, eu não vou tomar. E não é isso. É porque atua no nível da dor também, alguns desses medicamentos, desses tipos de medicamentos. Então, não ter medo da medicação, não ter medo dos tratamentos e sim ter medo das limitações, né, que a dor crônica traz. Né? Se olhar com mais carinho, com mais cuidado, entender também que nada é para sempre. Então, não é sempre que vai ter a dor, não é sempre que vai ter a crise, são fases. Às vezes naquela fase é preciso usar um pouco mais de medicação, às vezes dá para tirar a medicação, com certeza. Eu tenho muitos pacientes hoje que se reeducaram na dieta e estão em atividade física corriqueira, não usam mais medicação via oral. Então isso é possível. É isso que eu queria saber, se era uma medicação que ela é permanente, né, que o paciente vai ter que usar o resto da vida, ou se dá para um momento tirá-la? Dá, com certeza. Mas aí depende muito do paciente também, né? E eu falo tudo isso entendendo as dificuldades, tá? Eu sei que não é fácil, eu sei que dor é terrível, eu sei que há muitas dificuldades no dia a dia, a dor somada a outras dificuldades que a pessoa tem também. Mas é tudo muito possível, é só vencer o dia de hoje, eu costumo falar, né? Quem tem dor crônica, vamos vencer o dia de hoje. Como que foi o seu dia hoje? Conseguiu se alimentar legal? Fez uma atividade hoje? Amanhã é um outro dia. Se dê essa chance, essa oportunidade, sabe? É complexo mesmo. Doutora, o ambiente externo, né? Questões relacionadas, por exemplo, ao tempo frio ou ao tempo quente, isso também tem um certo impacto na fibromialgia? Faz alguma diferença na vida do paciente? Olha, é engraçado essa pergunta porque começou o friozinho, o consultório já lotou, né? Aquela velha questão, nossa, vai mudar o tempo, a minha junta já começa a doer. Isso existe, tá? Não só a fibro, como as outras afecções que geram dor, afecções reumatológicas, ortopédicas, não porque a doença piora com o frio. Existe sim algumas poucas doenças reumatológicas autoimunes que pioram exclusivamente com o frio, como o fenômeno de Raynaud, por exemplo. Mas essas outras, que são as doenças mais comuns, que a pessoa se percebe com mais dor no tempo frio, é por conta da contratura muscular mesmo, sabe? A gente acaba se contraindo mais e isso realmente gera um impacto no músculo muscular, não inflamatório. Então não há uma piora da dor. E na fibro realmente é bem visível essa sensação de piora. A fibromialgia, ela pode ser hereditária, doutora, ou não? Não tem a ver com isso, nada, zero, tá? Existe sim
condições de dor crônica que tem a ver com a hereditariedade, fatores genéticos, mas porque a minha mãe tem fibro, eu vou ter, não é assim. Tá? É uma percepção também. Doutora, com relação à alimentação, né, existe algo comprovado de que ela possa ter um impacto positivo ou negativo nos pacientes que são diagnosticados com a fibromialgia? Com certeza, mas é um assunto polêmico, a gente precisa entender bem antes de falar sobre isso, os pacientes também não acreditar em qualquer coisa que eles leem na internet e acabar tirando alimentos que vão fazer falta. Então, por exemplo, nós fazemos uma medicina baseada em evidência, então não há uma evidência científica falando que o glúten, por exemplo, é um alimento inflamatório. Entretanto, existem muitos alimentos inflamatórios, existem nutricionistas que são especializados em doenças autoimunes e em dor crônica, que fica muito evidente a eliminação de alguns tipos de alimento com a melhora clínica do doente. Então, eu tenho pacientes hoje que estão em reeducação alimentar, somado à atividade física, que não tomam mais medicamento. E isso é um ganho, assim, tremendo, né? E o próprio paciente percebe. Então, o paciente, ele já sabe alguns tipos de alimento, ele fala, ontem eu comi, hoje eu já tô com muita dor. Porque a pessoa que vai se conhecendo e querendo se entender e entender da doença, sabe exatamente que alimento que piora e que alimento que melhora. É impressionante. Doutora, nós estamos quase chegando ao fim do Você Saúde de hoje. Eu queria que a senhora deixasse uma recomendação, uma orientação para essas pessoas que muitas vezes estão em casa, estão ali sofrendo com dor crônica, não conseguem chegar a um diagnóstico, ou então já foram diagnosticadas com fibromialgia e não sabem como proceder, né? O que a gente pode deixar para essas pessoas? Olha, primeiro agradecendo novamente a oportunidade de falar da fibromialgia, eu acho que nós temos que constantemente voltar e revisitar esse tema, por conta de tudo que nós já conversamos em relação à banalização. Esses pacientes, eles se sentem muito sozinhos, sabe? Isso é muito triste. Para quem já tem o diagnóstico da fibromialgia, primeiro procure um profissional que entenda sobre a fibromialgia, para ver se realmente é esse diagnóstico, porque tem isso também. Muitos pacientes vêm com a fibromialgia, eu vou reavaliar, não tem fibromialgia, tem muitas vezes uma doença autoimune que não estava sendo tratada e a doença estava avançando. Então isso é importante de ser dito. Mas deixando muito claro que a fibromialgia é uma condição que é possível de tratamento, é possível viver sem dor, é possível ter uma vida feliz, é possível fazer suas coisas do seu dia a dia, ter uma vida social, mas tem que ter a sua parte também, e o tratamento adequado, um acompanhamento médico adequado também. E multidisciplinar, tá? Nutricionista, psicólogos, fisioterapeutas, educadores físicos, é o todo, na verdade. Tá certo. Doutora, muito obrigada por atender a nossa equipe, obrigada por trazer esses esclarecimentos tão importantes pra gente. Obrigada a vocês. Eu agradeço também vocês que estiveram conosco até aqui. O Você Saúde vai terminando hoje, mas nós estamos de volta na próxima sexta-feira. Não esqueça de seguir a nossa página no Instagram, @TV Câmara Caraguatatuba, @Câmara Caraguatatuba. Também se inscreva no nosso canal no YouTube, TV Câmara Caraguatatuba. Ative o sininho para você receber tudo que nós estamos produzindo por aqui. Um grande abraço para vocês, até semana que vem.